Então, do que sobrou dos dízimos de um escritório, São Geral, da chamada Igreja do Sétimo Dia, uma poderosa empresa religiosa, o que sobrou, 2008, foi para a Bolsa de Valores de Nova York. E foi 212 milhões de dólares. São coisas que os fiéis não têm a mínima consciência do que acontece. Nem como o dinheiro é gasto, nem sabe quantos bilhões de reais se arrecadam a cada ano pelos cofres da organização religiosa, e nem sabe como é gasto. Enfim, nem sabe o tamanho da concentração de poder que tem os administradores que governam as organizações. As organizações religiosas rejeitaram o governo espiritual de Deus e seguem o seu próprio estatuto e o seu próprio governo. E como resultado da exploração dos fiéis enganados, enriquecem mais e mais. Os fiéis pensam que estão enviando dinheiro para Deus, mas na verdade estão cooperando com a religião dos homens, fazendo-os cada vez mais poderosos. Estas ordens religiosas nomeiam homens e exaltam homens. Também eles usam esse poder que possuem, para rebaixar homens e humilhar homens. É bom aqueles que eles dizem que é bom. É ruim aqueles que eles dizem que é ruim. E quando chegam ao máximo da sua tolerância, eles simplesmente eliminam. Mas quando eles chegarem ao máximo da tolerância de Deus, cairão todos em um só dia. Todos eles. Exatamente como foi com Jerusalém. E antes tinha sido a menina dos olhos de Deus, como disse Zacarias capítulo 2, versículo 8. Mas a menina dos olhos de Deus cresceu, virou uma mulher, se prostituiu, adulterou, está em adultério, é uma prostituta, e ainda não estão vendo. Assim foi com Israel, assim foi com Roma, assim foi com as demais organizações religiosas, os demais segmentos religiosos. Todos copiaram o governo da terra, oposição ao governo de Deus. João capítulo 12, versículo 6. Cita que Judas, que era chamado tesoureiro dos apóstolos, ele repreendeu Maria, a Madalena, por ter dado uma oferta a Jesus de um perfume cheiroso, derramando sobre sua cabeça, sobre seus pés. Então Judas, ele repreendeu a atitude daquela mulher, porque deu diretamente para quem? Para Jesus. Judas, ele queria ser o atravessador da bênção que aquela mulher estava retribuindo, da bênção que aquela mulher estava desfrutando, enfim, da bênção que era aquela mulher e do seu contato direto a Jesus Cristo. Judas queria se colocar no meio dos dois. Judas não entendia. Judas era diabo. Mas ele não foi diabo sempre. Ele se torna com as rejeições progressivas. Ninguém é diabo simplesmente porque acredita no erro. Se torna diabo por continuar acreditando no erro, quando a verdade é anunciada e proclamada. João 12,6 diz que Judas disse isso, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Quando Paulo foi pregar, e teve um encontro com os apóstolos, foram chamados antes dele. Gálatas 2,10, Paulo disse que a única coisa que eles recomendaram a Paulo foi que se lembrasse dos pobres, o que também ele disse, me esforcei por fazer, Gálatas 2,10. E depois, quando Paulo prega a igreja de Coríntios, 2 Coríntios 9,9, ele diz, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Hoje, a palavra de Deus vai ensinar você como ajudar financeiramente a obra de Deus. Como depositar dinheiro diretamente na conta de Jesus Cristo. Mateus 25, 31 a 46, vou ler de uma forma resumida. Jesus disse, tive fome e você me deu comida. Eu tive sede e você me deu bebida. Eu era um mendigo e você me hospedou, arrumou uma casa para mim. Eu estava nu e
e você me vestiu. Eu era enfermo e você foi me visitar. Talvez você não tinha o poder de me curar, mas você foi lá me ver no leito de morte. Não diz que você foi me curar, diz que você foi me ver. Eu estava preso e você também foi me ver. Jesus Cristo se tornou homem e se identificou com todo homem. Há muitas pessoas que estão presas hoje porque não tiveram o privilégio de nascer em uma família estruturada. Por isso, com uma mãe muitas vezes prostituída, um pai muitas vezes drogado, com 3 anos de idade aprendeu as coisas erradas, com 5 anos aprendeu a fumar, com 10 anos aprendeu a roubar, com 15 anos aprendeu a usar drogas pesadas, com 17 aprendeu a traficar, com 18 matou alguém, com 19 estava preso, está preso até hoje. Mas ele é simplesmente fruto de uma estrutura, de uma sociedade injusta, desigual, exploradora. Para existir um poderoso tem que haver muitos fracos, um sábio tem que haver muitos ignorantes. A questão é, meu amigo, se ele tivesse nascido talvez no seu lar, ele não seria um preso. Jesus disse, vá ver o preso. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, disse Jesus. Uma melhor tradução para o texto grego, pequeninos, seria esquecidos. Então vamos reler o texto. Sempre que o fizestes a um destes meus esquecidos irmãos, a mim o fizeste. Então hoje, eu digo para você, onde está a conta corrente de Jesus Cristo? É a conta do pobre. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre, a Deus empresta, e Ele lhe paga o seu benefício. O pobre é aquele que está em posição de inferioridade, é aquele que está abaixo de você e não acima de você. Você tem que mandar força, não para cima, força para baixo para levantar quem está no chão. Você tem que mandar dinheiro não para cima, é para baixo, para tornar o desigual igual a você. Ele tem que dormir no seu colchão. Ele tem que morar na sua casa. São forças de expressão de linguagem, o que eu estou querendo dizer. Em nome da religião, nós não podemos ter mais do que os outros. Nós podemos ter mais do que os outros em nome do nosso trabalho comum, normal, em nome do povo, pelo povo, para o povo, como quer que seja o mundo político, ou por uma empresa, por um concurso que você passou e está ganhando bem. Então você pode isso. Mas não em nome da religião, não em nome de Jesus Cristo, não ganhando às custas da ignorância e da fraqueza do povo. Não. Em nome de Jesus, o que você tem que fazer, em nome da religião, é mandar para baixo e não para cima. É erguer o que está caído. É ir ao necessitado. Prestar um culto verdadeiro a Deus. Não é se envolver com pessoas que estão de barriguinha cheia em um lugar, em um ambiente maravilhoso. Ficar cantando alegremente, enquanto ao seu lado, milhares e milhares estão morrendo de fome com a barriguinha vazia. Quando milhares e milhares estão chorando lá fora, adoecidos, enfermos. Nós temos os nossos problemas. E não é em uma casa chamada igreja que serão resolvidos. Não, é na vinda de Jesus Cristo. Temos que olhar para Jesus, ignorar os nossos problemas e ir atrás daqueles que estão com problemas maiores do que os nossos. E em nome de Jesus, ajudar essas pessoas. O pobre é aquele que está em posição de inferioridade. São os esquecidos, os injustiçados, os indefesos. São os inválidos. É qualquer um que está em desvantagem em relação a você. Se você quer adorar a Deus, adore a Deus, amando, ajudando, salvando aquele que está abaixo de si. Hoje, nós aprendemos que o dízimo das religiões é falso. E dar dinheiro para Deus, ou para a obra de Deus, ou para Jesus, é dar para os necessitados. Vamos tirar o foco do homem. Vamos deixar de exaltar o homem. E vamos colocar os homens em igualdade. Em nome de Jesus Cristo, não pode haver nem rico, nem pobre. Grande, pequeno, líder e liderados, governantes e governados, maiores e menores, homem ou mulher, porque em Cristo nós todos somos um. Jesus nos chamou e disse, eu sou o bom pastor.
eu dou a minha vida por vocês. E vocês que são as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. E quem me segue não andará nas trevas. Ele disse que haveria um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho de ovelhas iguais, que se alimentam igualmente, que têm a mesma gordura e o mesmo peso, que dormem no mesmo pasto, que bebem da mesma água. A religião de Cristo, a religião de Deus, que é Jesus Cristo, torna os homens iguais em privilégios. Torna os homens iguais em paternidade. Somos todos filhos de um mesmo Pai e não desiguais. Com poder, com fervor, com alegria, entreguemos para Jesus o que nós temos. Não 10%, não 20%, não 30%. Entreguemos tudo a Ele, para glorificar a Ele. E isso fazemos quando nós cumprimos a sua palavra. No dia do juízo, o critério do julgamento é este. E neste julgamento, hoje, há comprovações claríssimas de que as organizações religiosas, os governos religiosos, são os mais réprobos, condenáveis que possam existir. Porque eles fazem bem somente a si mesmos. Em nome de Jesus, saia do cativeiro. Porque Ele quebrou as tuas algemas. Em liberdade vá fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus, exaltar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Indo em busca dos esquecidos. Amém.